Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula sobre autismo e óleos essenciais. Essa mini aula a gente vai falar rapidamente, porque tem muitas pessoas aqui na sala que não sabem como identificar realmente, né, o que que é ah, o espectro, o que que é realmente os sintomas, as características, etc. Então a gente vai falar um pouquinho disso e depois a gente entra aqui já nos assuntos dos óleos essenciais, ok? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Ver se vocês estão vendo a minha tela. Se vocês estiverem vendo, por favor, me fala aqui no chat. Ah, tem mais gente que falou aqui. A Renata falou: minha filha também tem uma síndrome rara e características, né? Ah, Michelle é uma potência, parou de trabalhar para cuidar do filho. Olha aí, Michelle. Então, tomara que já ajude bastante aqui essa live de hoje. Tem uma filha nível 2, a Adriele. Patrícia tem um filho de 4 anos também. Qual que é o nível dele de suporte, Patrícia? Depois você fala aqui também, tá bom? Então, para quem não sabe, né? Eu não sei como é que se fala, gente, se é TEA ou se é TEA, enfim, né? Então, o TEA o autismo é o transtorno de neurodesenvolvimento. Então, isso significa que ele afeta algumas funções neurológicas, fazendo com que alguns comportamentos e marcos de desenvolvimento não sejam atingidos como esperado. Então, esses sintomas aparecem quando as crianças geralmente são pequenas, né, e afetam o desenvolvimento motor, da linguagem e comportamental também. E normalmente se apresenta antes dos 3 anos de idade, alguma coisa ou outra você já vai aprender também aqui com a gente. Então, é uma condição permanente. Então, não é algo que a gente fala, você vai curar o autismo. Não, é uma condição permanente que se manifesta de forma diferente em cada indivíduo, tá? Quais que são os sintomas, os sistemas mais afetados? Ah, a Cassinha falou que se pronuncia TEA. Ah, ok, beleza, obrigada, viu, gente? Então, o sistema nervoso. O sistema nervoso é que a pessoa, a criança, ela não acompanha os marcos de desenvolvimento esperados. O sistema emocional pode ter uma grande dificuldade em expressar sentimentos, né? Ou, assim como alguém falou logo aqui acima, ó, eu sou mãe atípica de um autista de 6 anos não verbal, ou seja, pode ser que a criança ela não desenvolva a fala, né? Então tem uma dificuldade muito grande de se expressar. O sistema sensorial, então, a criança, a pessoa pode se sobrecarregar com a quantidade de estímulos. Então, quando eles estão em algum lugar que tem muito barulho, muita coisa assim, pode ficar muito mais estressado, com insônia, se tornar mais agressivo. E também o sistema intestinal, onde vários autistas têm seletividade alimentar. Então, eu já vi muitas e muitas mães com essa dificuldade, né? Às vezes que o filho só quer comer arroz ou só quer comer milho, sabe assim, gente, umas coisas muito difíceis mesmo, e eu tenho assim que aplaudir demais, de pé, cada uma de vocês que está aqui e são mães atípicas nessa noite. Inclusive, você que não tem hoje um filho autista, coloca sua salva de palmas aí no chat, né? Porque eu tenho certeza que essas mães merecem essa salva de palmas de todos nós. Então, quais são os sintomas comuns entre autistas? Sensibilidade a barulho, a cheiro, a textura de objetos, alteração na sensibilidade à dor, então ele pode não sentir dor que todo mundo sentiria, vamos dizer assim, né? A desregulação emocional, quando ele muda a rotina, a dificuldade de adormecer ou de manter o sono. Dani, meu filho acorda de hora em hora, né? Não se interessa por brincar em grupos, quer ficar mais sozinho, quer ficar mais na dele ali no cantinho, né? Tem atraso de fala ou dificuldade em formar frases, lembrando que, às vezes, o seu filho ele apresenta só uma dessas coisas todas, né? Ou às vezes apresenta todas, então cada um vai ter ali a sua individualidade. Evita o contato visual, evita toque e pode apresentar também movimentos repetitivos. Ele gira, enfileira, organiza por tamanho ou tem apego, né, a objetos específicos. E também é possível que não responda quando é chamado por alguém. Então, para você que não tem experiência com isso, com o mundo do autista, hoje aqui você está aprendendo, né, como que ele funciona. Então, nenhum autista é igual.
ele é uma condição que não tem cura, mas os óleos essenciais, eles podem entrar como uma alternativa natural para ter uma rotina com muito mais qualidade de vida e bem-estar também. Então, para você que é mãe aqui hoje e tem um filho autista, me conta aqui no chat se você já utiliza óleos essenciais. Se você já utilizou algum, né, óleo essencial na sua vida, né? Então, eu tô vendo aqui os comentários, ó. O meu ainda é assim, acorda de hora em hora e tem muita seletividade alimentar e de textura. O meu filho também tem seletividade alimentar para comer fora de casa, é complicado. Por outro lado, já dorme super bem. Então, né, depende ali de criança ou de filho para filho. A Patrícia falou que já utilizou óleos essenciais, ótimo. Para quem nunca utilizou também, me conta aqui no chat se você nunca utilizou. Gente, os óleos essenciais, eles não são algo místico, tá? Que você tem que fazer uma oração, você tem que torcer para ele funcionar. Não, você não precisa disso. Ele é científico. Ele é uma farmacinha que Deus criou, a nossa natureza maravilhosa, né? E a do Terra, ela simplesmente invasou e deixou ali uma coisa muito concentrada para que a gente possa usar. Então é encontrado em planta, em fruta, em flores, em especiarias, em sementes, em troncos. Então é 100% natural para você e para sua família. Eu não sei se você, mãe que está aqui hoje, você já usa remédios, já usa medicamentos, né, nos seus filhos. Então, se você usa medicamentos, me conta aqui também, né? Então, Dani, a gente utiliza sim medicamentos, eu sei que muitos utilizam, né? Então, aqui você pode utilizar também o óleo essencial ao mesmo tempo que você está usando o medicamento. Então, não tem problema nenhum, ok? A diferença é que o medicamento que você usa, provavelmente, ele vai dar no seu filho alguns efeitos colaterais, né? Porque às vezes ele melhora uma coisa, então o seu filho ele fica mais aberto, etc. Mas aí dá um problema no intestino, porque o remédio ele faz isso, né? Infelizmente. Com a gente também, que não tem ali o transtorno, né? A gente também tem essa questão de tomar remédio e ele dá efeito colateral. Então, aqui nos óleos essenciais, a gente não tem efeitos colaterais, eles agem diretamente no sistema límbico. Então, quando uma pessoa ela inala, ou seja, cheira, né, os óleos essenciais, ele vai direto para o cérebro, ok? E também vai direto para o pulmão e cai na corrente sanguínea. Então, o sistema límbico, ele é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, por isso que a gente pode usar o óleo essencial como um controle emocional para esses casos, ok? Então, hoje nós temos mais de 30 mil estudos comprovando a eficácia dos óleos essenciais. Então, fiquem tranquilas em relação a isso, tá? E como que a gente utiliza? De três formas diferentes: aromaticamente, topicamente e de forma ingerida, tá? Aromaticamente é você colocar na mão mesmo e você inalar. Só que a gente sabe que muitas crianças, elas não vão querer fazer isso. Por isso, eu super indico, gente, para vocês que vocês tenham um difusor, tá? Porque aí você vai colocar o difusor no quarto ali e vai acontecer aquela fumacinha, né, aquela névoa pelo quarto e a criança vai acabar cheirando aquilo dali. Então, tem crianças que já aceitam tranquilamente você colocar, por exemplo, ali na mãozinha e ela ir cheirando e sem problemas. Uma segunda forma é de forma tópica, tá? De forma tópica, como a Kelly falou aqui, né? Eu fiz blends. O que que é um blend? É uma misturinha de um óleo essencial, geralmente com óleo de coco. E a gente passa na pele, tá? Então é muito importante que você tenha o aconselhamento de uma pessoa que sabe o que está fazendo dentro da doTERRA, tá? Porque tem uma diluição específica, é muito perigoso, né? Você usar de qualquer forma, usar um óleo, por exemplo, de forma pura no seu filho, às vezes pode ser muito forte. Então, sempre pegue essa orientação com a pessoa que te chamou para estar aqui. Se ela não souber, ela vai chegar, né, até alguém, até mim, por exemplo, e eu vou ajudar nessa questão também. E a terceira forma é a forma ingerida. Caso a sua criança tenha menos de 6 anos, eu não indico a ingestão de óleos essenciais, ok? Mas caso, por exemplo, o meu filho, ele tem 11 anos, né? Então eu tenho muita dificuldade com ele, com a imunidade dele. Então ele já pode sim ingerir alguns óleos específicos, né? De repente misturadinho num mel, etc. Mas isso tudo com ali o aconselhamento de quem te chamou para estar aqui, ok? Então, para iniciar aqui e dar algumas dicas rapidamente para vocês, porque eu não sei
se as nossas mamães já estão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, estou esperando elas então entrarem por aqui. Mas vamos lá. Para reduzir irritabilidade, para questões de sono e para sobrecarga emocional. Inclusive, estou vendo que a Aline Autoral está na sala, mas eu não sei se ela pode falar, né, na verdade. Mas na hora dos depoimentos, se ela quiser falar também, já fica aqui o convite. Você pode utilizar o Balance e o Tangerina, 3 gotas de cada no difusor. Gente, o Balance, para quem nunca ouviu falar nele, ele é um óleo que é aterrador. Ele é um mix de vários óleos essenciais, na verdade, e que ele traz para o momento presente. Então, quando a sua criança, quando o seu bebê, quando o seu adolescente está em crise, o que que ele precisa geralmente? Ele precisa voltar para o momento presente. Por isso que a gente fala que ele é um óleo aterrador. Muito dele vem de troncos, de raízes, né? Então, quando a criança ela vai inalar aquilo dali, vai dar um sossega-leão nela, né? Vamos dizer assim. E o tangerina, ele é um óleo que evoca o bom humor. Então é maravilhoso você fazer a combinação desses dois aqui. Por quê, gente? Porque o balance ele vai trazer para o momento presente, enquanto o tangerina ele vai aumentar a dose de alegria que essa pessoa está sentindo, tá? E ao mesmo tempo ele também funciona como um detox para o corpo também. A segunda opção aqui que a gente tem é o lavanda com o laranja, tá? O lavanda, eu tenho certeza que você já ouviu falar, né? Então, o lavanda ele acalma, ele é incrível em ansiedade, ele é incrível para você dormir melhor, né? Então, além do lavanda, caso seu filho, sua filha tenha um problema muito tenso com sono, uma coisa que eu super indico é um mix de óleos essenciais que se chama Serenity. O Serenity, ele tem, assim, ele é o mais potente, na minha opinião, para um sono reparador, sabe, na doTERRA. Então, mas você pode começar com o lavanda, junto ali com o laranja, que são 2 óleos também que vão fazer a criança, o bebê, entrar em um sono mais profundo, mais reparador. Então, para as mãezinhas que falaram aí em cima que, nossa, meu filho acorda de hora em hora, é para você, com certeza, essa dica, tá? E essa daqui, ó, essa outra dica aqui, que é o do frankincense, que é o olíbano. Gente, o olíbano, ele é o rei dos óleos. O que que é o olíbano? O olíbano, ele é um óleo ancestral, basicamente, né? Que ele vai fazer essa criança, esse bebê, esse adolescente, também voltar para o momento presente, mas ele é muito sobre o equilíbrio emocional. Então, por isso que aqui está escrito assim, ó, aplique 1 gota no ponto VG20. O ponto VG20 é logo aqui em cima na cabeça, no topo da cabeça. Você pode aplicar ali 1 gotinha e você pode massagear, porque ele vai fazer total diferença na questão do equilíbrio emocional dessa criança, desse adolescente ou desse bebê, ok? Então, próximas dicas aqui. Vamos lá. Até aí, tá tudo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo. Tô vendo aqui que a Aline, né, que ela tá com um probleminha de ouvir, mas o restante tá tudo ok para vocês? Vocês estão ouvindo direitinho? Veja aí se tá tudo bem. Me falem aqui no chat, por favor. Tudo bem, ótimo. Vocês estão anotando tudo aí? Maravilha. Então, o frankincense, como eu falei para vocês, né? Ele é incrível mesmo para diversas questões, até para questões, gente, que são graves, como uma demência, um mal de Alzheimer, um Parkinson, qualquer coisa que tenha a ver com a parte neurológica, o frankincense ele vai auxiliar, ok? A Leila falou que é psicóloga e massoterapeuta e utiliza em todas as sessões. Olha que legal, gente, que legal. Então a gente também tem um mix de óleos que chama DDR Prime. Esse mix de óleos aqui, gente, ele contém o frankincense, mas ele também contém vários outros óleos. Ele já é super utilizado para questões de pessoas que têm histórico de convulsão, né? Ou um envelhecimento cerebral mais rápido, ou uma pessoa que precisa fazer uma desintoxicação do seu corpo em si, com vírus, bactérias, também é um suporte incrível para problemas
inflamatórios, né? Então, ele é um anti-inflamatório para o nosso organismo. E quando a gente fala de autismo, a gente também fala, né, de modulação intestinal, a gente também fala ali sobre desinflamar essa criança, esse bebê, porque muitos também têm a seletividade alimentar e acaba tendo o aumento dessa inflamação também, né? Então, são ótimas opções que a gente tem. Então, o Balance, como eu falei para vocês, você pode aplicar também na região da nuca, você pode aplicar nos pulsos, você pode colocar no difusor, tá? Ele é um óleo que melhora crises emocionais. Inclusive, teve um evento da doTERRA, de palco e tal, que teve um monte de doutores e tudo mais, que eles fizeram um experimento na hora ali, ao vivo, né? A Michelle falou, já quero saber se os óleos essenciais têm validade. Ah, pelo nosso governo, vamos dizer assim, né, pelos selos de Anvisa, etc e tal, ele tem validade, tá? Só que o óleo essencial em si, ele não tem validade se você deixar ele armazenado no lugar certo, tá? Por que que a gente fala isso? Porque existem estudos, até quando eles, por exemplo, desenterram múmias de milhares e milhares de anos atrás, eles veem que os óleos essenciais com que eles foram ali submetidos estavam praticamente intactos. Então isso é muito doido, né, a gente pensar. Mas existe sim uma validade, é uma validade bem alta, geralmente 4, 5 anos, né, que você vê ali no frasquinho que você compra, tá? E os blends funcionam com uma misturinha que a gente vai ensinar para vocês também, tá bom? Então, voltando aqui à pesquisa. Foi feita uma pesquisa científica, naquele momento ali, um experimento científico, onde pegaram uma mulher que ela estava extremamente estressada, extremamente, assim, angustiada, e pegaram um pouquinho do sangue dela e colocaram no telão. E aí, quando colocaram no telão, apareceu o quê? Apareceu um monte de hemácias, que são as células ali, né, do sangue, uma em cima da outra, não sei o quê, uma confusão, uma coisa assim, confusa, assim como ela estava. E aí, colocaram uma gotinha de Balance na mão dela, ela colocou e inalou durante 1 minuto. Depois disso, tiraram mais uma amostra do sangue dela e jogaram na tela. Gente, as hemácias todas estavam organizadas e tranquilas naquele sangue ali. Isso quer dizer que o Balance, ele tem o poder, caso você esteja passando por uma crise, por exemplo, de ansiedade, e quem passa por crise de ansiedade sabe muito bem, né, que parece que falta ar, não é verdade? Parece que você vai morrer naquela crise ali. Então, quando você coloca o Balance, em até 1 minuto, os seus batimentos cardíacos começam a voltar ao normal. Então, ele não é qualquer óleo essencial, não é qualquer mix. Com certeza você precisa dele aí na sua vida, ok? Então, o lavanda, além, né, de acalmar esse comportamento também hiperativo, além de auxiliar com problema de sono, ele acalma o estresse, a ansiedade, melhora a questão de bruxismo. Então, se seu filho, sua filha range os dentes durante ali a madrugada, quando acorda, fica com aquela marca dos dentinhos na língua, né? Ou tem uma dor no maxilar, fica estalando o maxilar, né? Você pode utilizar o lavanda ali também no maxilar. É suave para ser usado com bebê, com criança. Também é utilizado para dermatite, para processo alérgico, para picada de inseto. Então, o legal, gente, dos óleos essenciais, para você que está conhecendo hoje aqui, é o seguinte: você compra ele para uma coisa e ele serve para umas 20 coisas. Então é legal que você pode usar essa versatilidade na sua casa, e por isso que a gente chama isso daqui de farmacinha natural, né? Então o tangerina, ele ajuda, né, com o distúrbio digestivo. Então, para o seu filho que, poxa, ele tem um intestino terrível, ele quase nunca vai ao banheiro, você pode fazer uma massagem na barriguinha também com o tangerina. Ajuda a acalmar a irritabilidade, birra, né? Deixa a pessoa mais aberta a se comunicar. Então, se você tem uma autista não verbal na sua casa, você precisa ter o óleo de tangerina na sua casa. Dani, isso quer dizer que ele vai começar a cheirar e vai começar a falar? Não, não quer dizer. Porém, a gente tem relatos. A gente já ouviu vários relatos de mães que começaram a utilizar diariamente o tangerina e elas perceberam que o filho começava o quê? A interagir mais. Dani, isso vai acontecer com meu filho? A gente não sabe. A gente precisa testar.
né? Mas se você pode testar algo natural para você e para sua família, por que não? Não é verdade? Então é maravilhoso. Então, enquanto você não cuidar da causa, vai viver amenizando os sintomas. Então, o processo de desintoxicação. Gente, tô com uma tosse final aqui de uma gripe. Peraí. Pronto, acho que agora foi. Vamos lá. É, pinho siberiano nela. Menina, eu esqueci. Dentro do quarto do Mateu. Aí ontem eu falei, nossa, eu tô com uma tosse. Vou pegar meu pinho siberiano. Tava no quarto do Mateu. Eu falei, eu que não vou entrar lá. Pra quem não sabe, tem um bebezinho, né, gente? A gente nunca acaba com o sono do bebê, né? Deixa ele lá, sem barulho nenhum. Então vamos lá. Pra gente finalizar a minha parte aqui, né? Antes da gente trazer aqui as nossas convidadas. Inclusive, deixa eu ver aqui se minhas convidadas estão aqui. Uma já chegou com certeza. Aline, se você puder falar também, me conta aqui no chat. Então, no suporte intestinal, não basta aplicar óleo essencial e não alterar a alimentação. Então, muitas de vocês já tiraram, né, o glúten, lactose, já reduziram a ingestão de açúcar, né, de alimento refinado, enfim. Então, isso também é uma parte bem importante, tá? E na questão intestinal, a gente tem o Tamer para bebezinhos, né? E o Zengest para crianças um pouquinho maiores, que aí você pode utilizar também na barriguinha, que é maravilhoso, tá bom? Então, para a gente ir aqui para o nosso próximo momento, eu quero chamar aqui uma mãe que é, assim, uma pessoa muito querida para nós aqui da nossa equipe. Deixa eu achar ela aqui, na verdade. Jenny, você tá por aí? Deixa eu ver aqui, aonde que tá a Jenny? E eu vou chamar a Jenny, gente, por quê? Porque ela é mãe, né, de um menino lindo, 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 autista. E ela teve uma jornada bem interessante com os óleos essenciais, né? Eu tenho certeza que vai ser incrível ouvi-la aqui nessa noite. Então, deixa eu interromper o compartilhamento, colocar a Jenny aqui para vocês. Vamos lá. Oi, Dani, tudo bom? Boa noite, Jenny! Então, conta aí pro Boa pessoal. noite. Muitas mães de autistas aqui hoje, né? Mães atípicas, assim como você, guerreiraças, né? Porque assim, a gente tem que bater muitas palmas para vocês. E conta como que foi a sua jornada, né, com os óleos essenciais, o que melhorou na vida do Noah e como que você indica também esses óleos essenciais para essas mães que estão aqui hoje. Então, na verdade, melhorou tudo. Tudo, assim, não tem algo que não tenha melhorado desde que os óleos essenciais entrou na nossa vida, né? É, Acho que tem mais ou menos um ano, um pouquinho mais, talvez, que os óleos essenciais entraram de fato, né? A gente tinha conhecido o lavanda antes e o peppermint, mas não foi algo meio que jogado, assim, pra gente, e a gente não conseguiu, assim, acessar todas as maravilhas, e mesmo assim a gente ficou encantado. O Noah, ele é uma criança bastante agitada, né? Além do autismo, ele tem TDAH. Então, isso contribui para que ele fique agitado. E quando ele tem noites, assim, de muita exposição, assim, a muitas informações, muitos estímulos, né? Sejam eles físicos, sonoros. Então, ele fica muito agitado e ele não consegue dormir bem. Ele se debate muito à noite, como ele dorme na cama comigo. Eu sentia muito, não conseguia dormir bem, né? E o Lavanda e o Wild Orange ajudou muito a gente. Mas, assim, o que nesses dias salvou 100% foi o Serenity. O Serenity, ele tem o meu coração para esses dias, porque ele ajudou muito no. Ele dorme, assim, ele não acordava, ele não fica se debatendo. Então, no difusor, super ajudou. Ou, às vezes, diluído, fazendo uma massagenzinha, assim, né, na solinha do pé e nas costinhas. É o suficiente para ele capotar. E além disso, ele tinha muita dificuldade na escola, né? Ele teve um período, agora ele está na primeira série, então ele não estava querendo muito ir para a escola, teve um período de adaptação bem difícil.
E os olhos super ajudaram, assim, sabe? O vetiver ajudou muito ele a focar, a, a conseguir vencer esses medos, a aterrar. O balance também ajudou muito ele nas emoções. Então eu acabava fazendo alguns mix, assim, até em Ronom, assim, diluído, para ajudar ele, para deixar com ele. Ensinei ele a passar, né? Para nesses momentos, assim, de maior desconforto que eu não estaria junto, ele poder estar utilizando. Mas aqui em casa, para tudo, assim, na imunidade, ele tinha imunidade muito baixa, ajudou ele nas terapias, ajudou ele na fala, ajudou ele a experimentar coisas novas, né? Hoje ele nunca teve uma seletividade alimentar, mas ele era restritivo. Então ele comia sempre o mesmo. Ele não queria experimentar o macarrão, a não ser se fosse o miojo. Era só arroz e feijão, não podia ser o feijão preto, tinha que ser o carioca ou o vermelho. Era só carne ou ovo, não era outra coisa. E era só aquilo. E não Uhum. tinha outra opção, não tinha como, ai, vamos sair para jantar fora e, nossa, vai ser, sei lá, uma lasanha e ele vai comendo. Não. Ai, uma fruta diferente, um lanche. Não. E hoje ele come tudo, 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 tudo. Ele experimenta tudo. Ele foi no sushi comigo, comeu sushi. Esse tempo atrás eu ganhei uma nona. Bom, não sei como se fala aí, né? Eu sou do sul, aqui é nona. Não sei o nome, fruta do conde, enfim. Ah, sim, E ele frutas do experimentou. conde. Aqui é nona. E aí ele experimentou e adorou. E são coisas que antes ele não aceitava. Então isso tem ajudado muito a gente, tem me ajudado também. Eu tenho TDAH e tô aí para decifrar o autismo ou não, né? Na semana que vem eu fico sabendo de fato se eu vou ter o diagnóstico fechado ou não. Então a gente tem essa questão, também me ajuda muito, me ajuda na concentração, me ajudou a desacelerar também, porque eu era muito acelerada, então às vezes as palavras não saíam completas porque o pensamento já tinha ido há muito tempo, assim, né? Então isso me ajudou bastante, me ajudou a dormir melhor, me ajudou a ter mais disposição. Enfim, aqui em casa a gente acaba tratando tudo com os óleos essenciais mesmo, porque é um mundo assim que a gente não imagina. Se abrem portas diariamente de uma maneira inacreditável, seja pra gente quanto pra ele, né? Na época eu comprei pra ele e acabou que todo mundo aqui em casa se encantou. Seja para dor no corpo. Ah, isso também é importante. Noah, ele cresce muito. Ele é muito alto. Ele não me puxou, né? Ele tem um tamanho de uma criança de 8 anos, tendo 6. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui para vocês verem ele. E ele é muito alto, assim. Eu tenho 1,54 e ele bate aqui em mim. Então, já dá pra ter uma noção. E ele sente muita dor nas pernas, né? Porque é aquela dorzinha do crescimento, que quem já teve sabe que é muito dolorosa. E o Copaíba com o Deep Blue ajuda muito ele, muito ele. Nesses dias que ele tá atacado, eu faço massagenzinha, né, diluído, claro, nele e ajuda demais. E então ele acaba não reclamando. O On Guard ajudou muito na imunidade, que são tantos óleos. Mas essa farmacinha, ela é muito completa, ela acaba valendo muito a pena por causa disso, porque todos os óleos que tem ali tu usa, não tem um que tu não use, um que tu não use. Eu tenho o estômago bem ruinzinho, assim, né? Então o Zingast pra mim é meu xodó, tá sempre comigo. Então vale muito a pena. É outra vida, a qualidade de vida é outra, né? Hoje não é muito difícil ficar doente, é muito difícil a gente estar dependendo de remédio. Ele mesmo pede, ele fala: Mamãe, eu tô muito agitado, pega um olhinho pra mim. Que ele Ai, sabe gente. que ele precisa ficar se acalmar. Ou numa tarefa, ele não tá conseguindo se concentrar direito, ele mesmo pede, né? Bom, aqui em casa a gente faz até repelente para ele, para ir para a escola com os óleos essenciais. Então, sou bem suspeita a falar enquanto isso. Cássia, eles pedem, né, Cássia? É lindo ver eles pedindo. Então, uma criança que saiu de um autismo quase que severo, né? Ele era nível 2 quase no 3 porque ele tinha uma rigidez muito grande e não verbal. Para uma criança que está se encaminhando para um autismo leve, né, de grau de suporte 1, verbal, então é muita coisa. E eu sou muito grata aos olhos, porque eu sei que complementaram muito nas terapias e em todo o tratamento dele, né? Poder substituir o fato dele fechar um laudo de TDAH e não precisar ir para uma Ritalina, eu sou muito grata a isso, porque era meu maior medo ele ficar preso num remédio muito forte. Então, eu sou apaixonada, sou muito suspeita porque aqui em casa realmente mudou tudo. Mudou para mim, que sofria com cólicas terríveis e vivia com anticoncepcional, até
a questão dele, que era uma coisa que a gente não achava que ia melhorar assim tão fácil, né? E tão rápido. Desde as primeiras vezes ele utilizando, ele já melhorou muito, assim, nessa questão de dormir, na questão do emocional, na questão da concentração. Em uma semana ele fez a adaptação dele escolar com os olhos, coisa que antes ele estava sofrendo sem, né? Ficou um mês sem conseguir ir para a escola. Então, tudo isso ajuda muito, é muito gratificante pra gente ver essa melhora, ver esse crescimento deles, né? Deixa eu chamar ele. Ô, Noah, filho, tá vendo TV? Jenny, Peraí. e eu tenho uma pergunta para você, na verdade, para a gente finalizar o seu depoimento aqui, a gente Uhum. também dá um coisinho para ele. É, teve algum momento para você que foi chave, que foi emocionante, assim, que você falou, cara, ainda bem que existem os óleos essenciais, que às vezes te deu um choro de alívio ou algo assim? Teve uma experiência mais Ah, marcante? Dani, teve vários, assim, mas o da escola, pra mim, esse ano dele, na primeira série, que ele já utilizava os óleos essenciais, né? Já há um tempo, mas que ele tava sofrendo tanto pra ir pra primeira série, tava sendo tão difícil. E aí, no dia que ele foi, assim, né, que eu levei, que eu dei o blend na mão dele pra ele levar, e que ele ficou a manhã inteira, e daí quando eu fui buscar ele, ele falou: Mamãe, eu consegui, e eu gostei, eu chorei. Eu chorei muito, porque eu sabia que era por conta disso. E ele falava, mamãe, eu usei, passei nos meus amigos. E assim foi, né? Então, assim, o Noah, antes, ele tinha dificuldade com cheiro, né? Eu falo do blendzinho ali, do rolãozinho, porque foi a maneira que eu achei de ajudar ele, porque ele não gostava tanto do cheiro. Então, para inalar ou passar nele, ele reclamava, né? Por mais que seja. Eu amo cheirinhos, né? Hoje ele gosta, hoje ele aceita. Mas na época era o que era mais fácil para mim, né? Mas assim, por esses momentos, ou quando ele começou a falar de fato, né? Porque antes ele falava água, mamãe, algo assim. Então, quando ele começou a virar um tagarela, também foi um momento que eu chorei muito. Que lindo, Jenny. Gente, uma salva de palmas para essa mãe maravilhosa que usou os óleos essenciais e é como a gente fala, aumenta muito a qualidade de vida, cara, de uma mãe os óleos essenciais. Não tem como ficar sem, depois que você vê, não tem como desver, não é verdade? Noah, Vai vem lá cá. chamar ele pra gente dar um oizinho Vem para dizer ele. oi. Vem dizer oi. Vem E cá. vocês falem aí no Diz chat oi. também, viu, gente? Oi, Noah! Tudo bem? Fala, tudo bem? Tudo bem? Que camisa linda de dinossauro! Ela falou que camisa de dinossauro hoje. Ah, que ele não estava escutando, né? Que camisa linda de dinossauro! Você fala, sim. Muito fofo. Muito. Dei um tchauzinho pro Noah, gente, para ele ver Tchau. aí. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Jenny. Tamo De junto. nada, E deixa eu Dani. chamar a próxima mãe aqui também. Peraí. Deixa eu chamar minha próxima mãe aqui, que é a Aline Autoral. Peraí, deixa eu colocar aqui, pedir para iniciar o vídeo. Ai, ai, ai. Aline, você está por aí, tá, né? Pedir para ativar o som. Deixa eu achar a Aline por aqui. Achei! Aline, para quem não te conhece aqui, né, fale rapidamente, né, quanto tempo que você está usando os óleos essenciais também no seu filho? Qual que foi assim a melhora que você viu, né? Em qual aspecto? A gente está falando de uma criança não, a gente está falando agora de um pré-adolescente praticamente, né? Então, diga aí, Aline. Oh, coisa linda, gente. Eu vi esse treinamento ali de relance, eu digo, eu não vou perder. Já amo a Danizinha de paixão e esse assunto, para mim, ele tem meu coração, né? Não sei se vocês, para quem não me conhece, então, eu sou a Aline Autoral, eu sou uma líder diamante aqui da do Terra. Eu desenvolvo esse negócio por conta do meu filhote, eu desenvolvo esse negócio por conta das descobertas que eu fiz através das soluções naturais. Eu sou fisiologista, né? Tenho mestrado e doutorado em ciência do movimento humano. Eu sou uma estudiosa das soluções naturais, né, integrativas, principalmente. E acabei caindo aqui, né, de paraquedas, quando um neurologista, no momento do diagnóstico do Gabriel, que durou 5 anos, tá, o diagnóstico dele, demorou bastante tempo para fechar isso. Nós estávamos atrás da cannabis medicinal, não sei se vocês sabem, né, o Gabriel tinha uma tendência a convulsionar, ele é um autista grau 1 de suporte, e para que todos saibam, não existe autismo leve, existe autismo.
O autista é autista, né? Em todos os seus graus ele é autista. E ele tem todas as tendências de um autista. Então, o grau de suporte ele só vai determinar o quanto de ajuda ele precisa para se desenvolver em sociedade. E o Gabriel, então, é um grau 1 de suporte, mas ele tem algumas características muito pontuais e a tendência à convulsão era uma delas. E como fisiologista, eu sabia que cada convulsão trazia uma sequela, né? Neurológica, né? Ficava ali uma marca. Nós tínhamos muito medo disso, porque aos 2 aninhos ele teve a primeira convulsão e foi muito, muito traumático. Mas nessa busca insana, eu não vou contar tudo, Dani, porque se eu ficar aqui, eu fiquei mais umas 2 horas, né? Nessa busca insana aí, um neurologista de Porto Alegre me disse, nós estávamos atrás do cannabis medicinal, por conta de estudos, né? É natural também, mas tem contraindicações, viu, mamãe? Ele não é sem contraindicações, ele tem. E a liberação dele no Brasil é muito, muito dificultosa. É muito dificultosa e aquela coisa bonita de governo dá, governo consegue, é tudo liberado, é tudo para inglês ver, né? Na prática, isso não funciona, não. É muito difícil conseguir, primeiro, um diagnóstico fechado e, segundo, um diagnóstico judicial para entrar, né, com o pedido de uma cannabis medicinal. Nós estávamos nessa busca e esse neurologista, que eu tenho muito apreço, me disse, Aline, existe uma empresa americana que fabrica algo chamado copaíba, óleo essencial de copaíba. Tem alguns estudos já feitos. Você gosta de ciência, eu vou te disponibilizar alguma coisa. Eu não sei mais além disso que eu estou te falando, mas pelo que eu tenho lido, ele vai atuar nos 2 receptores que o cannabis medicinal também atua e vai ter os benefícios idênticos e talvez ainda melhores, sem efeito colateral. Você quer tentar? Gente, né? Que mãe que não vai, né? Depois de tudo que a gente já pensou, já tentou, digo, eu vou ver o que que é isso, né? Mas confesso a vocês que eu pensei, um olhinho? Vou até pegar ele aqui, né? Isso aqui vai fazer? Será? Tô tanto tempo aí nessa investigação, né? E fui, gente. E fui testar, né? Comprei meu kit para. Fui estudar, né? Para tentar ver como é que a gente podia sair desse processo. O Gabriel tinha atraso de fala, dificuldade motora, questões cognitivas, questões de seletividade alimentar e de dificuldade de absorção de vitaminas muito, muito fortes, muito latentes, né? Inquietação, dificuldade de sono e dificuldade de relacionamento. As questões cognitivas eram muito, muito fortes, mas as questões fisiológicas me inquietavam mais, né? E aí fomos, gente, fomos para essa busca, fui estudar, fui começar a fazer o uso e a rotina, né? Porque óleo essencial a gente precisa ter rotina, né? A gente sempre tem que lembrar que ele sim é um remédio natural, mas ele precisa se adaptar ao corpo, do autista principalmente, que não aceita qualquer cheiro, que não aceita qualquer textura, que não aceita qualquer gosto, que precisa se sentir seguro. Então a gente começou essa rotina aí aromática, e o que eu tenho para dizer para vocês é que há 3 anos, né, o Gabriel não faz uso de nenhum tipo de medicamento, absolutamente nenhum, nunca mais teve nenhuma convulsão, nunca mais apresentou nenhuma convulsão. O Gabriel fala melhor que muita gente aí. O Gabriel escreve, o Gabriel anda de bicicleta, coisa que disseram que ele não quer fazer. O Gabriel fala inglês, ele assiste filme sem legenda. É uma criança incrível que se desenvolve profundamente. É uma coisa, né? E eu fui descobrindo, Dani, que muitas das limitações trazidas pela medicina tradicional, além de falta de conhecimento, são oriundas de sintomas que não são dadas as devidas atenções, né? Principalmente a questão da seletividade alimentar, que torna eles sem vitaminas no corpo, né? E com dificuldade de conexão neurológica, ou seja, a gente precisa não aceitar que a seletividade ela é um fim, ela é um começo para uma investigação e que através de muitas coisas, incluindo a aromaterapia, a gente consegue abrir o paladar dessa criança e não permitir que ela seja uma criança desnutrida. Porque o autista, 90% deles, ele é desnutrido por conta da seletividade alimentar. Então, causa muitos outros malefícios, né? Muitos. O estufamento abdominal, a questão de gases, a dificuldade de ingesta de comida. Então, tem muitas coisas que envolvem a questão da cognição, da irritabilidade, principalmente. Eu vi algumas mães falar sobre inquietude e irritabilidade. Às vezes, simplesmente resolvendo questões estomacais de absorção de alimentos, você melhora a irritabilidade, a criança para de ficar irritada. Nossa, você se imagina estufado, cheio de gases ou com dor de barriga o tempo todo? Eles não conseguem verbalizar, né? E aí, vamos lá, né? Trigeste, peppermint, uma série de óleos aí de forma tópica foram me ajudando a fazer essa modulação intestinal.
Eu sou apaixonada pela aromaterapia, sou apaixonada pelos óleos essenciais por conta da evolução e como eu venho da ciência, né, mais tradicional, algumas pessoas me perguntam, quero argumentos científicos, eu preciso de estudos, me mostre um estudo randomizado, me mostre uma evidência. Sabe o que eu digo, gente? A minha evidência tem os olhos azuis, se atende pelo nome de Gabriel e mora na minha casa. É a minha maior evidência, então eu não preciso provar para ninguém o poder dos óleos essenciais, né? Porque eu tenho essa evidência na minha casa. E a partir desses primeiros resultados, eu prometi que eu falaria com quantas mães fossem necessárias ao redor desse mundo, e é o que eu tenho feito desde então, mostrado o quanto a aromaterapia pode ajudar crianças neurologicamente diferentes, atípicas, né? Adultos e mães que precisam ser acolhidas, porque a gente também precisa de cuidado. A gente precisa ser acolhida, a gente precisa ser entendida, porque nada dói mais no que na gente, né? Ver os nossos filhos como escudo, como linha de frente de uma sociedade que ainda vai demorar para entender tudo isso. Eles estão levando a porrada lá. São eles que estão na escola, não somos nós. São eles que estão sofrendo o bullying, não somos nós. São eles que não estão sendo entendidos, né? Então, eles são linha de frente. Eles estão lá, levando porrada. Mas, com certeza, uma sociedade mais bonita vem aí e a aromaterapia faz parte dela. Então, mãe neuroatípica que está aqui hoje por essa iniciativa incrível da Danizinha, se você ainda não se permitiu algo como isso, algo como a gente está falando aqui, se permita. Se permita conhecer algo que pode transformar a rotina da sua família e, principalmente, acalmar o coraçãozinho do teu filho, porque ele não sabe porque ele é diferente, ele não sabe porque ele não está entendendo, porque ele não está sentindo como a gente sente. A gente poder dar essas condições para ele torna tudo isso mais fácil, mais gostoso e mais aromático, né? Porque no fim das contas é tudo uma delícia. Gabi, vem aqui um pouquinho, filho. Vou A chamar o gente está Gabi. conhecendo todos eles hoje, ó. Já falamos com o Noah, vamos falar com o Ele, Gabi. vamos ver se vocês conseguem ver o Gabizinho aqui, ó. Dá um oi, Oi, filho. Gabi! O Gabi tem 9 anos hoje, Os gente, olhos né? azuis chegam primeiro. Bem azuis, né? Chegam antes dele. E faz uso da aromaterapia, né, Gabi? Dos óleos essenciais. Todos os dias, né, meu filho? Ele leva para a escola também. Eu vi ali a mamãezinha contando, né? Ele leva para a escola, os seus colons, e passa para os colegas. Mas já naturaliza tudo e muita coisa por aqui, né? Dá tchau, filho. Então é Tchau! isso, gente. Tem que alongar muito, é o convite que eu deixo para vocês. Eu acho que esse papo é importantíssimo, Dani. Mantenha-o e conte comigo, porque falar, eu me emociono todas as vezes que eu falo, né? Que foi uma nada mais para mim ficou igual depois do que eu vi o que a aromaterapia representa na vida de uma criança neuroatípica, na vida de uma família neuroatípica. Então se permitam conhecer. E obrigada pelo espaço, Dani. Obrigada, Aline. Uma salva de palmas, gente, aqui nesse chat. E temos mais uma mãe aí. Vocês aguentam ouvir mais um depoimento de uma mãe? Me conta aqui no chat. Deixa eu remover aqui o destaque. Cadê a próxima mãe que vai falar com a gente? Ô, Dalene, você tá por aí, ô, Dalene? Vocês aguentam mais um depoimento? Ai, gente, é tão bom assim quando a gente tem aqui ao vivo, né, pessoas que passaram por isso ao longo das suas vidas e têm os óleos essenciais como um suporte maravilhoso para a sua família, para os seus filhos também. Então, deixa eu colocar ela aqui junto com a gente. Então, lá vem chegando o sotaque mais gostoso que vocês vão ouvir hoje aqui nessa noite. Ô, Dalene, fala aí comigo, boa noite, me conta o que que mudou na vida de vocês, né, depois que os óleos essenciais entraram por aí. Deixa eu desligar aqui o ventilador. Boa noite. Boa noite! Não, é, assim, o que falar, né? Essas duas mães já falaram tudo, né? O que os óleos essenciais fizeram na vida do filho delas, né? E fizeram no meu. Vou realmente me tornar repetitiva, porque assim, o autismo chegou na minha vida desde quando Gabriel nasceu. Só que eu não tinha como, como... Deixa eu ajeitar aqui. Eu não sabia que ele era autista. Tive o diagnóstico tardio, aos 8 anos de idade,
né? Então, assim, foi uma caminhada muito longa, né? Assim que eu levei ele no neuro, aos 8 anos, já saí com 2 caixas de remédio controlado para utilizar no meu filho. E eu vendo aquela situação que no primeiro dia, no segundo dia, o remédio fazendo efeito. Eu disse, olha, que bom. Daqui a pouco deu efeito rebote. Então, ele, em vez de ficar calmo, ele ficava irritado. Ele sempre foi uma criança bem magrinha, ele começou a engordar. Como que uma criança que tem seletividade alimentar, que não come nada, praticamente, começou a engordar? De quê? Com medicamento. Ele começou a inchar, e assim, as estereotipias dele aumentaram, ele começou a dormir na sala, coisa que ele não dormia, ele começou a ter atrasos, porque ele não conseguia acompanhar a turma, ficava irritado, quase todo dia eu era chamada na escola, porque a irritabilidade dele era a nível muito alto, e foi quando eu comecei a estudar e pesquisar no Google. Simplesmente, no meu momento de desespero, eu coloquei produto para autista natural. Assim, aí apareceu o óleo essencial da doTERRA. Aí eu, que é isso? Aí eu comecei a pesquisar. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. E tinha uma amiga que começou a fazer doTERRA. E eu falei com ela, eu disse, ó, e aí, como é que é esse negócio de óleo? O que é isso? Se toma? Aí ela, não, tem que passar. Aí começou a explicar. Eu, meu filho, ele não dormia desde quando ele nasceu. Ele nasceu, no outro dia levei ele para casa e ele não dormia. Ele acordava de 5 em 5 minutos. Então, eu não tinha vida, literalmente, porque ele começou a crescer, se desenvolver. Então, meu casamento já estava por um fio, porque ele dormia na minha cama, porque ele acordava à noite e ficava se balançando, e eu tinha medo dele dormir sozinho e cair. Então, meu Uhum. esposo dormia no sofá e o casamento zero, e foi quando eu disse, não, tem que ter alguma coisa. E minha amiga, não, eu vou fazer um blend, vou fazer um blend, vou fazer um blend. Esse blend nunca chegou. Vou fazer um blend, e eu desesperada. Foi quando ele cortou o joelho, teve que levar ponto, e eu peguei de uma amiga, né? Peguei o óleo essencial que ela estava usando, que ela comprou dessa minha amiga, dessa outra amiga que vendia. Aí ela estava com esse óleo essencial, eu disse, de lavanda. Eu disse, ó, me dá esse óleo essencial e me dá o teu difusor, porque eu vou usando meu filho, porque o Gabriel precisa dormir, porque ele Sim. estava com o joelho todo ponteado e ele precisa dormir. Pronto. Foi o amor à primeira vista. Eu usei 5 gotas de lavanda no difusor, botei 3 gotas no travesseiro dele e ainda, como eu sou massoterapeuta, eu misturei com um creme e passei nas costas dele e no pé dele. Pronto. O menino dormiu a noite todinha. Eu Você nem acordei de 5 acreditou, da né? manhã. Eu acordei de 5 da manhã, eu disse, matei o menino. Será que ele tá vivo? Ele estava dormindo. Eu chegava a dizer assim, ó. Eu disse, meu Deus, isso existe? Aí foi quando eu entrei na doTERRA, isso foi em 2020, dia 8 de maio de 2020. Foi quando ele se cortou e eu usei o lavanda. Fiz o meu pedido, né? Como eu sou massoterapeuta, eu pedi o aromatante, né? Que eu sempre faço massagem nele. Então, no dia 22 de maio de 2020, começou a minha história lá da Terra e a mudança de vida do meu filho. Qualidade de vida. Eu consegui dormir, ele conseguiu dormir, meu casamento foi totalmente restabelecido, né? Porque assim, ele começou a dormir no quarto dele, porque ele não
acordava mais à noite, ele não tinha estereotipias durante a noite, ele não tinha bruxismo, então ele começou a utilizar. E assim, meses antes, acho que meses não, foi praticamente um ano antes, eu, por conta própria, decidi tirar o medicamento. Porque a cada vez, de 6 em 6 meses que a gente ia, o médico aumentava a dosagem. Aumentava a dosagem. Então, ele começou a utilizar um medicamento que era para esquizofrenia, e ele ia começar a utilizar outro medicamento, que, assim, era para adultos, ele só tinha 9 anos, entendeu? E eu comecei a observar que aquilo estava atrapalhando o desenvolvimento do meu filho. Aí eu disse, eu vou tirar. Tirei, todo mundo foi contra mim, você é louca, e toda mãe, né? Toda mãe de autista tem que meter a cara e fazer. Aí foi quando eu comecei, não, isso resolve, um olhinho, bota na água, vai resolver sim, vai resolver. Então ele começou a ser outra criança dentro da sala de aula, ele começou a fazer as atividades, ele começou a se desenvolver, porque antes ele era uma criança obesa, não de gordura, de inchaço, ele era inchado. Então ele voltou ao corpo que ele tinha antes, ele começou a se desenvolver nas terapias, ele começou a se desenvolver na sala de aula, parou de ser agressivo, não tinha mais irritabilidade. As crises que ele tinha, que durava horas, começou a ser minutos. Eu acho que mais ou menos 15 minutos, depois foi diminuindo, né? E eu sempre fazendo essa rotina, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. Ele vai para a escola, ele leva os óleos essenciais e ele começou a ter esse autoconhecimento. Então, quando ele está ansioso, quando ele está nervoso, quando ele percebe que está começando a ter, tem algum gatilho, som, barulho, estímulos, qualquer tipo de coisa que vai fazer com que ele inicie uma crise, ele pega o óleo essencial dentro da bolsa e passa. Todos os professores são informados que tem cada óleo essencial. Tem o óleo para o foco e atenção, tem o óleo para irritabilidade, entendeu? Então, assim, a seletividade dele melhorou, ele não tem mais. Lógico, né? Ele não gosta da textura do feijão, mas isso a gente trabalha, um dia ele come, outro dia ele não come, e aí a gente vai trabalhando. Mas, assim, é, foi um divisor de águas. Antes, meu filho, antes dos óleos essenciais, ele era um, a minha vida era uma, e meu marido era um. Depois dos óleos essenciais, a minha vida começou a ter cor, né? Voltei a trabalhar, que eu não trabalhava, porque eu não conseguia deixar ninguém com ele, porque ninguém sabia lidar com ele, porque qualquer coisinha ele entrava em crise, chorava, gritava, se batia na pessoa. Várias vezes eu não saía com ele, porque ele me agredia, ele quebrava tudo, ele era assim, era um caos. E depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, eu comecei também a ver os meus gatilhos, me policiar, me controlar, ser uma outra mãe, né? Então, assim, eu estava dizendo até para minha amiga hoje, né, que ela tá com 30 anos e ela fez um curso, né, super concorrido, né, bem puxado mesmo, e ela é autista. Eu estava conversando com ela e eu disse, tem um ditado que diz que quando nasce uma mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E quando nasce um diagnóstico de autismo, nasce outra mãe, que a gente tem que se reinventar. Quando a gente tem um filho, a gente pensa, não, ele vai casar, ele vai ser médico, vai ser doutor, ele vai ser advogado, ele vai ser tudo. E quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, o médico olha para mim e faz, olha para você e faz. Ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir desenvolver, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. E de uma hora para outra, você vê que seu filho consegue
é outra coisa, entendeu? O depoimento que Jenny falou, né? É Jenny, né? Sim, Jenny. Pronto, foi assim, é o que nos move, né, a mostrar que o óleo essencial não é simplesmente umas gotinhas que você coloca na mão e faz a inalação. É a mudança de vida, mudou a vida do meu filho. Meu filho é um adolescente de 14 anos, e às vezes eu olho para ele e eu faço, ele não é autista. Ele não é autista, porque o jeito que ele se comporta, o jeito que ele dialoga, o jeito, mas isso é o quê? Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, são óleos essenciais, são estímulos para ajudar ele, é na terapia, é na escola. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? E eu correndo atrás, direito dele, não, sou a mãe barraqueira que todo mundo diz que mãe de autista tem que ser barraqueira, sou aquela mãe barraqueira. E assim, ele faz, ele conversa, ele dialoga, se você conversar com ele, você olha e faz, poxa, tu é tão. E às vezes ele fala palavras que eu olho assim e falo, menino, tu isso aonde? Ele no TikTok. Nossa, Então, Dalene, caramba, é outra coisa, né? outra É um vida. divisor de águas. Um divisor de águas foi os óleos essenciais, entendeu? Que olha assim, eu digo. E ele não consegue mais ficar sem, né? Quando ele, Uhum. mamãe, tá acabando meu olhinho, então antes de dormir tem que ter. Eu já fiz um teste, né? Eu já fiz um teste. Ele acordou, eu não passei óleo essencial para ele ir para a escola, né? Eu não. Esqueci. Pronto, nesse dia eu fui chamada na escola porque ele se desregulou, ele queria bater no coleguinha, ele não. Então, assim, quando chegou em casa, cheio de estímulo da escola, e irritado, e foi tomar banho, e eu vou tomar banho, eu não quero, e eu disse, opa, ele voltou ao que ele era antes, porque eu fazia Biel tomar banho. Por quê? Era aquela. Uhum. Opa. Aí meu esposo, ele tá sem óleo, é? Cadê o óleo? Passa óleo essencial nesse menino. Aí eu, oxe, aí antes de dormir, passei e voltei à rotina dele, né? Então, assim, é outra vida, é surreal. Você olha e faz, poxa, um vidrinho desse mudou a minha vida. Um vidro de lavanda, gotinhas de lavanda mudou minha vida. E assim, eu olho assim, indico para as mães, tem muitas mães que assim, a gente quer o agora. E muitas vezes os óleos essenciais é um processo. Uhum. Tem momentos, tem óleos que você utiliza e é na hora, você vê. Mas tem momentos que tem alguns óleos que você tem que ir todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas assim, eu já tenho algumas mães que fazem da terra não, mas compram comigo e elas dizem que mudou totalmente na questão principalmente da irritabilidade. Então assim, meu filho, ele era muito irritado, eu não saía com ele para canto nenhum. Agora a gente sai para shopping, para cinema, para passeio da escola. E A assim, eu qualidade tô de vida é outra, né? É outra, outra, completamente. outra. Simplesmente eu pego ele, boto o que ele não gosta é andar de ônibus. Ele Não já tem um gosta de espírito esperar. rico já. Ele não gosta de esperar. Então, ele tem que esperar o ônibus chegar. Corre o risco de se ficar em pé. Aham. E é muita gente, ônibus lotado, aí ele só quer andar de Uber. E quando o pai está em casa, a gente sai de carro. Isso Mas mesmo. assim, É, a Edilane até falou, mas quem gosta de andar de ônibus, gente? Ninguém. Então, entendeu? Então, Dalene, assim, assim, eu te agradeço pelo seu depoimento. Uma salva de palmas, gente, para o Dalene aqui vocês nesse querem chat. conhecer Gabriel? Vou chamar Sim, ele. chame o Gabriel aí, Tá um chame pouco ele. tímido, mas ele vai dar só um boa noite e um oi. E é o. Sim. Que a gente conheceu todos hoje aqui, né? Então vamos conhecer Aqui. também. Oi!
Tudo bem? Tudo bem aqui também. Sua mãe estava aqui conversando com a gente, falando que você usa óleo essencial. Assim, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Ele é um adolescente com poucas palavras, como a maioria dos adolescentes. É, Não até os gosta muito, adolescentes que não são autistas também não. são de poucas Ele, palavras. tudo bem. Agora, se você falar de anime, Dragon Ball, Naruto, pronto, Ah, entendi. é o hiperfoco dele, né? Porque todo autista tem aquele hiperfoco, o hiperfoco dele é em anime. Naruto, Dragon Ball, One Piece, pronto, é o hiperfoco dele. Mas muito Mas obrigada, assim, viu, Dalene? Obrigada pelo seu depoimento, foi incrível. Eu tenho certeza que é uma missão agora, né? Você não deixar essa mensagem com você simplesmente, mas continuar compartilhando, assim como você já tem compartilhado mesmo. E a gente vai, na verdade, para o final aqui dessa apresentação, para a gente compartilhar quais são os kits, né? Quais são as farmacinhas naturais possíveis aqui de serem utilizadas. Sem querer, eu cliquei no negócio aqui, mas enfim, pedi para alguém ativar o som que eu não sei nem quem foi. Vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente finalizar a nossa noite de hoje. Então a gente ouviu aqui as mamães maravilhosas, né? Então na Doterra, gente, para você que é mãe que está aqui hoje, né? Para você que também quer compartilhar essa mensagem com mais pessoas, você tem 3 caminhos para adquirir os produtos. O primeiro é você adquirir com a pessoa que te convidou para essa live, só que aí o valor dele vai ser cheio, na minha opinião, não tem benefício de você fazer isso, tá? Número 2, fazer um cadastro, que aí você já pode pegar qualquer óleo com 25% de desconto, tá? Já participa do programa de recompensa da Doterra, enfim. E esse mês, até o final desse mês, a taxa de cadastro tá gratuita, porque geralmente você paga R$ 90 só para se cadastrar e fora os óleos que você vai escolher. Então, esse mês está gratuito, tá? E a terceira opção, que é a melhor, na minha opinião, é você fazer um cadastro e adquirir uma farmacinha natural, que aí você vai ter muito mais desconto, né, de 35% a 49% de desconto e também não tem essa taxa de membro, ok? Então vamos lá. Nesse kit aqui, que vem 12 óleos essenciais para você, né? Ele tem o lavanda, que melhora o sono, tem o lemon, que é maravilhoso para fazer um detox do organismo, o peppermint, que é bom para respiração, bom para questões também intestinais, o melaleuca, ótimo para pele, cabelo, unha, fungo, o frankincense, que é aquele que a gente falou para você aplicar aqui em cima, né, no VG20, e ele é maravilhoso também para qualquer coisa autoimune. O Brief, que também é para questões respiratórias, então se o seu filho, filha, tem rinite, sinusite, questão de asma também, você pode tratar aqui com o Brief. O Zengest, que também é uma questão intestinal, então diarreia, constipação, azia, né, problemas intestinais. O OnGuard, que é para imunidade, incrível esse mix de óleos essenciais. O Balance, que é para ansiedade, que a gente falou sobre crise de ansiedade, etc. O Copaíba, que é aquele que a Aline Autoral falou, né? Que ele fez a modulação ali neurológica do Gabi, do filho dela. O Tangerina, que é muito bom para evocar esse bom sentimento, bom humor, né? Também é muito bom para abrir o canal de comunicação. E o Deep Blue também para dores musculares e articulares. Então, esse kit todo aqui, se você for adquirir ele, ele sai muito mais em conta do que você pegar um óleo separado de outro, por exemplo, tá? Então, ele sai para você aqui com um descontão, né, de 1.007 por 755 ou 3 vezes de 252, tá? Ou você pode também escolher a opção que já tem um difusor, que na minha opinião vale super a pena você ter um difusor, tá? E você pode parcelar em mais vezes, em 6 vezes de 175. Esse parcelamento de 6 vezes, gente, ele vai até o final desse mês também, tá bom? Então, depois, quando virar maio, né, a gente tem aqui o parcelamento só de 3 vezes. Então, aqui você, além do difusor, você ganha mais 2 óleos de presente. E caso você feche até o final desse mês agora para
transformar a qualidade de vida da sua família, você ganha, além disso, mais um óleo. Que aí você vai perguntar para a pessoa que te convidou: olha, eu quero aquele outro lá de presente. Tanto faz se você escolher com difusor ou sem difusor, você vai receber esse óleo a mais de presente nosso aqui, por você entrar ainda esse mês, né, com a sua compra no nosso sistema, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa reunião aqui sobre autismo e óleos essenciais. Sinceramente, para mim foi muito melhor do que eu imaginei que seria, né? Porque ouvir mães dizendo o quanto que os olhos transformaram, né, a vida delas, da família. A Odalene falou, cara, meu casamento foi restaurado por causa disso, sabe? A Jenny falou, cara, foi incrível para mim ali na adaptação escolar que meu filho não estava conseguindo, de repente ele conseguiu com óleo essencial e voltou e falou, mãe, eu consegui. Gente, que coisa maravilhosa! Isso é um produto que faz a diferença na vida das pessoas. Então, inclusive para você que é mãe que está aqui e de repente não tem um trabalho ou tem um trabalho e gostaria, né, de ter mais uma fonte de renda para sua casa, fale com a pessoa que te convidou também, porque além de você consumir os óleos, você também pode compartilhar essa mensagem, né, e receber comissões por isso e fazer a sua própria equipe aqui de pessoas que transformaram a vida através dos óleos essenciais também, tá? Então, para a gente finalizar, vamos tirar nossa fotinha.